Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Vamos aqui com um novo quadro, chama Você do 10 ao 100. Como nosso propósito é promover a educação financeira e a liderança no nosso dia a dia, no seu dia a dia, para que possamos melhorar um pouquinho cada vez mais, isso obviamente refletindo então na nossa qualidade de vida. A ideia então desse quadro é que a gente possa, de forma participativa, começar ali na prática investimento. Então, como muitas pessoas têm pedido ou surgido algumas dúvidas, pedido ajuda, então nesse quadro a gente vai estar mensalmente falando um pouquinho da estratégia, de como a gente começa a investir gradativamente, sem ganância, sem querer atalhos, mas sim com muito conhecimento, didática e aprendizado, ok? Então se inscreva aí no canal Thomas Roldão Você Transforma e vamos juntos nesse projeto. Bem, falando um pouquinho do método que eu utilizo para fazer investimento, até mesmo meus investimentos particulares, eu acabo distribuindo nesse método que eu chamo do método FERA. O que é o método FERA? O método FERA põe então com as iniciais F de fundos de investimentos imobiliários, E de ETFs, R de renda fixa e A de ações. Com esse método, eu procuro dividir aí em torno de 25% da carteira em cada pacotinho, em cada tipo de investimento desse, para que possamos então, na prática, sentir, perceber uma das principais características de um bom investimento, de uma boa carteira, que é a diversificação. Então a gente vai poder falar muito mais adiante, gradativamente a gente vai entrar em vários conceitos, mas nesse dia de hoje aqui a ideia é falar um pouquinho do método FERA, que então ali no primeiro quadrante a gente vê fundos de investimentos imobiliários. O que são os fundos? Os fundos de investimentos imobiliários basicamente você compra ali a sua cota e tem direito àquele fundo, participações. Então, para quem tem interesse em, por exemplo, ter como se fosse aluguel, ou seja, receber mensalmente uma quantia referente àquela quantidade de cota que a pessoa detém, então acaba sendo uma ótima fonte de renda passiva, ok? E por aí vai, cada investimento tem a sua característica. O ponto aqui é deixar claro o método, isso é muito importante para que você comece. Então, se você tem dúvida, como eu começo, por onde eu começo, está aqui um bom caminho, que eu particularmente tenho feito isso aí nos últimos anos e tem se provado bem, até mesmo em momentos de crise, como foi, por exemplo, da pandemia, ok? Então, método FERA, a gente vai estar aprofundando um pouquinho mais nesse método FERA. Falando um pouquinho então do nosso trabalho, pessoal, é importante aqui a gente reforçar, né, a questão da diversificação. Muito cuidado com o caminho fácil. Muitas pessoas já perguntam, Thomas, qual que é a ação boa para investir? Aqui a gente vê no último quadrante aqui ações, né? Então ações realmente tem um risco alto, então exige um pouco mais de conhecimento. Para isso a gente busca fracionar. Então vamos aqui mais uma vez falando um pouquinho do método, diversificando de forma que você possa ir, tanto buscar ter uma maior renda ali, né, o seu patrimônio possa aumentar, mas ao mesmo tempo também equilibrar, não indo, por exemplo, 100% da carteira com ações. O risco, obviamente, é muito alto e numa eventual crise, numa eventual queda de ação da sua carteira ou das ações que compõem a sua carteira, você poderá ter ali um impacto muito grande. Ok? Então aqui um pouquinho do método FERA. Bem, e aqui a gente vai falar um pouquinho então do propósito dessa carteira pública, que vou estar começando aqui compartilhando esse compartilhamento de informações, de educação, de didática, com foco na educação financeira e liderança, e a gente vai falar sobre bastante coisa. No bate-papo de hoje, vou estar já mostrando então o desafio que nós começamos no mês passado, e aí a gente iniciou uma carteira de investimento, então eu peguei R$10.000 e vou mostrar aqui agora como que eu aloquei esses R$10.000 investindo, ok? Vamos entrar aqui e poder ver um pouquinho desse na prática. Bem, aqui pessoal, como eu falei do método FERA, como que a gente faz? A ideia aqui é que você procure então a sua
a sua corretora de confiança ou o seu banco e possa lá ter acesso ao home broker. Então esse é o primeiro passo para que você comece a investir. Ter acesso, né, a esse canal de investimento. E aqui uma dica muito importante, muitas pessoas perguntam, poxa Thomas, mas aquele caso do que a gente viu no jornal, viu na internet, de que teve corrupção, tirou dinheiro, tirou vantagem de pessoas de boa fé ali. Então, para isso que a gente aqui orienta que busque uma fonte segura, né? Então, um banco, uma corretora que você tenha aí clareza, evitar cair em qualquer golpe investindo por meio de terceiros. E aí, quando você abre o seu home broker ou a sua corretora e acessa, nesse aplicativo que eu estou usando aqui, o Kinvo, www.kinvo.com.br, você tem acesso a toda a sua carteira que você cadastrar. Então eu uso esse aplicativo porque eu utilizo vários bancos ou corretoras, então aqui ele consolida tudo para mim. Beleza? Vamos lá, na prática, os 10 mil reais eu entrei no aplicativo do banco e aloquei, distribuir. Então, como eu disse, usando o método Fera, eu vim aqui escolher, eu dividi os 10 mil reais de uma forma bem simples para ficar bem prático aqui para a gente compartilhar. 10 mil reais em 4 tipos de investimentos, conforme falado lá no Fera, e aí em torno de 2.000, 2.500 reais em cada um desse tipo de investimento. Nesse primeiro aqui, é possível ver que a gente está falando de ação, então Honey 3 é um tipo de ação que eu investi na ocasião aproximadamente R$ 2.400, está aqui, ó. Aqui é o extrato. Então, aplicação 17 de julho, mês passado. Então, a proposta daqui a gente está falando como foi o mês anterior. Então, aqui a gente está falando em ações. Honey 3 foram 250, sendo um total, cada uma ação valendo R$ 9,86. Então, eu investi aí R$ 2.465. Outro tipo de investimento, ETF. Isso aqui foi no mercado estrangeiro, então no mercado internacional. Ali no método Fera eu estou caracterizando como ETF, é um fundo de investimento, onde eu investi comprando 12 ações, isso, apenas 12 ações por $43,94 cada uma. Então, aí convertendo aqui o dólar, né, no dia da conversão, 4,83, cheguei então, foi o valor que eu paguei. Ou seja, em julho eu paguei R$ 2.546 para comprar 12 ETFs desse fundo aqui. E mais fundo de investimento imobiliário. Esse foi o terceiro investimento, como eu disse lá do método, fundo de investimento imobiliário. Então aqui eu comprei cada fundo desse SNCI 11, paguei R$ 99,47. Foram 26 unidades, totalizando R$ 2.586,22, ok? E, por fim, para completar aí aproximadamente os 10 mil reais investidos, peguei Tesouro Direto Selic e investi, totalizando também Tesouro Direto Selic 2024, FT, totalizando R$ 2.298,81. Ou seja, aqui esse total compôs aí a carteira que eu investi, o valor que eu investi em julho de 2023. Ok? Então, olha só aqui, interessante. O aplicativo já te dá tudo isso, tá, pessoal? Então, eu só tenho que lançar quanto que no dia que eu compro, no dia que eu vendo, e aí o aplicativo já traz, olha só, data de início, 17 de julho, saldo bruto. Esse saldo é o atual, esse aqui foi o valor aplicado, ou seja, apliquei R$ 9.896,90. Então, a gente vai agora ver lá um resumo no mês de julho, como que se comportou, fechamento de julho. Então, R$ 9.896 foi o valor que eu apliquei. Dentro do mesmo mês que eu iniciei o investimento, tive 1,85% de rentabilidade. Ou seja, acabou aí meu patrimônio subindo de 9.896, foi para R$ 10.080. Desculpa, isso aqui é o atual. No fechamento de julho, R$ 10.003. Então, acabou aí um ganho de capital de R$ 106, fechando o mês de julho com um acréscimo de 1,0%. E olha que interessante se a gente comparar com o CDI. Então, muitas pessoas perguntam, poxa, Thomas,
estou lá com dinheiro na poupança, como que eu faço? Quero começar a investir, ou então tenho receio. Está aqui um pouquinho do que a gente acaba promovendo, né, compartilhando informação, conhecimento na prática. Olha esse comparativo. Dentro do mês de julho, a poupança rendeu 0,31 centavos. Desculpa, 0,31%. E aqui, a nossa carteira, né, mais que 3 vezes mais, 1,07%. Beleza? Então, aqui é um pouquinho do que a gente vai estar promovendo juntos aí o desenvolvimento, compartilhamento na prática. Então, aqui tem mais meus ativos, como que está a carteira atual, a classe. Aqui ele traz um pouco em torno de 50%, que aqui fica bem claro o método FERA que eu disse, né, sendo que em ações aqui é porque ele traz junto o fundo de investimento aqui no exterior, traz junto com ações aqui no Brasil que eu comprei. Então, quando distribui isso pelo método lá, dá aproximadamente 25% em cada tipo de investimento. Então, é uma forma de você tentar evitar, né, ao mesmo tempo, tentar somar com o ganho das empresas, o ganho do seu capital, e ao mesmo tempo evitar, no caso, o impacto negativo do mercado como um todo, seja local, nacional ou até mesmo internacional, minimizar o impacto na sua carteira. Ok? Bacana? Gostaram? Então, de forma bem resumida, é isso. Aproveito para pedir para compartilhar, inscreva-se no canal Thomas Roldão, Você Transforma, e vamos juntos promovendo a educação financeira e liderança. Participe, envie aí para pessoas que você conheça e vamos ao pouquinho, gradativamente, mês a mês, falando um pouquinho mais dessa carteira, ok? Até porque, no fim das contas, você transforma.